Olá, mundo do samba, olá, Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Sou o Emerson e hoje damos aí sequência ao nosso podcast relembrando, passando uma régua final no Carnaval de 2024, em que faremos o nosso tradicional quadro Carnaval é Arte. Hoje aqui o nosso quadro está um pouco adaptado, já que esse ano não fizemos a cobertura do grupo de acesso 2, ficamos apenas no grupo de acesso 1 especial, já que nós estávamos em Santos, que foi exatamente o episódio anterior, né, da estreia da arte caiçara de carnaval. Então hoje vamos falar aqui de São Paulo, tentar aqui entender as nuances ou as propostas artísticas do carnaval paulistano para o carnaval desse ano. Mas antes, não deixe de seguir o Sambistas da Depressão nas suas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram. E aqui no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar, comentar este vídeo e outras coisas mais. É basicamente isso. Então, vamos começar aqui pelos casais de Mestre Sala e Porta-Bandeira, a começar pelo o casal da Escola de Samba Colorado do Brás, escola que esse ano subiu, né, para o grupo especial, retornando, né, na verdade, ao grupo especial. Uma apresentação muito boa dos dois. Gostei da roupa do casal, uma roupa bastante diferente aqui pro carnaval como um todo, né? Já que normalmente se usa uma profusão muito grande de pavões, né? Penas de fazões, desculpa. E ele um pouco mais simples, né? Eles até destoam um do outro dentro da proposta. Mas o que eu gostei mesmo foi da coreografia dela, principalmente dos giros muito fortes e também muito bem coordenados, de certa forma, ali dentro do espaço onde eles estavam. Estava um ventinho ali que incomoda, mas o Bruno muito bom. Acho que a proposta da capa fez o movimento ser ainda mais eficiente e ser ainda mais memorável. Acho que quando o casal faz até hoje, né, está em maio, lembrar dele, então significa que foi uma bela apresentação. Então parabéns aos dois e também para a escola, né, por ter acreditado na dança deles. Faço destaque aqui também ao casal, já que a gente sempre fala aqui, né, o casal da torcida jovem nesse ano, né, eles estrearam na torcida jovem, o Cauê e a Natália, como sempre, né, uma bela coreografia dos dois, uma bela postura dela, principalmente, da Natália, e essa alegria do Cauê, né, é um casal que se completa nesse sentido. Uma coreografia, eu aí já é um apontamento, né? Acho que nos anos anteriores as coreografias ou até mesmo a dança foi melhor do que foi esse ano, mas no contexto geral, tendo em vista todos os casais do grupo, eles mesmo assim se destacam muito bem. Acho que talvez a pressão, talvez a estreia, né, na escola, né, na torcida jovem, mas também, acima de tudo, uma estreia dentro do grupo, talvez tenha pesado ali um pouquinho. Mas foi uma bela apresentação dos dois, como um todo, né? Então, parabéns à escola por também acreditar neles mais um ano, no caso, para a escola que acreditou neles no trabalho e na entrega, né? Já que a escola pontuou com a nota máxima. Vamos para a Mocidade Unida da Moca, escola que teve a estreia do Jefferson e da Karina dentro da escola. Numa das minhas crônicas dos desfiles, eu até disse, né, como é importante a gente ter a Karina de volta para o Carnaval de São Paulo. Ela é uma porta-bandeira incrível. Pegou ali o Rojão na época da Mocidade Alegre e nesse ano não foi diferente. Ela estreia na Mocidade Unida da Moca, faz uma bela apresentação e o Jefferson também, né, no complemento do casal como um todo. É mais uma apresentação para se orgulhar não só da escola, mas também deles, que de certa maneira se destacam aqui nesse grupo. Encerrando as nossas percepções aqui dos casais do grupo de acesso no grupo de acesso 1, o Atu e a Valesca, que estrearam na escola, né? A gente está falando aqui de muitas estreias, né? Praticamente quase todas, né? E eu gostei mais da ousadia, acho que a Valesca é uma ótima porta-bandeira, o Atu também é um mestre-sala aí dessa nova geração que está surgindo, mas o que eu mais gostei foi exatamente a projeção de luz do carro Abriala sobre eles, o que deu um destaque muito grande para a roupa,
para a apresentação deles como um todo. Então você tinha comissão, você automaticamente tinha eles, você tinha um canhão de luz que projetava literalmente luz sobre eles, né? Então, uma bela proposta da escola, gostei, achei interessante. Para São Paulo, nunca tinha visto o Abre Alas interagindo com o casal, espero que seja aí uma possibilidade para o futuro. E foi muito interessante ver como que a escola, mas principalmente os dois, absorveram a energia, mas principalmente também a demanda, né? A Estrela do Terceiro Milênio hoje é uma escola que, de certa forma, é uma potência do Carnaval de São Paulo, vocês gostem ou não, e de certa forma acho que os dois conseguiram entender, absorver essa realidade e assim fizeram um bom trabalho como um todo. Já no grupo especial, o antigo mestre-sala da Valesca, que é exatamente o Luan que teve a estreia aí da Beatriz na Tucuruvi, e o casal é muito bom, mas a Beatriz é uma porta-bandeira incrível. Eu fiquei assim, fascinado pelo modo como ela dançava, ou pelo modo como ela dançou. E acho que essa energia, essa força dela fazem um contrapeso exatamente com esse modo mais malandreado, né, mais swingado do Luan de ser mestre-sala. Isso, de certa forma, fez uma boa junção, uma junção que daqui a pouco a gente vai ver que é muito semelhante à junção que a gente tem na Gaviões da Fiel, mas é interessante perceber como um casal jovem, né, um casal, de certa forma, que está ali se formando, né, está se construindo, pode e tem tudo para ter um belo futuro caso os dois permaneçam, né, como um casal dentro da agremiação. Então, parabéns à escola aí como um todo. Já aí, citando, né, para mim, o grande casal do grupo especial, que é exatamente o Wagner e a Caroline. A Caroline, eu não tem como não dizer isso, né, embora alguns possam falar, você está sendo emocionado, mas a Caroline me fez lembrar muito no caso, não só a Caroline, mas a junção dos dois, né, fez lembrar muito a Eudeli, né? Michel e Eudeli, o antigo casal da mocidade, o antigo casal da Gaviões. E é interessante, né? Porque o Wagner tem esse estilo que é uma característica muito comum dos mestres-salas da Gaviões, né? Que é uma coisa meio de proteção, meio que pega uma energia, né, da arquibancada e praticamente transporta na pista. Mas a Caroline tem uma coisa muito, muito interessante, né? Ela é ao mesmo tempo que ela é uma porta-bandeira que tem ali é uma força com leveza, né? Então, nesse sentido, juntou a força dos dois, mas ao mesmo tempo esse refino, que é muito comum, repito, da escola de casais da Gaviões da Fiel historicamente. E é interessante perceber que passa ano, vem ano, a Gaviões da Fiel consegue, com seu próprio elenco, construir e se reconstruir sempre como a manutenção, de certa forma, de uma das principais bandeiras da torcida que se tornou com o tempo a bandeira de carnaval, né, o pavilhão da Gaviões da Fiel torcida. Então, parabéns ao casal como um todo. Já na Mocidade Alegre, outro destaque, né, que de certa forma não é uma grande surpresa, mas exatamente o Diego e a Natália. O Diego não está na foto, mas a Natália está. E de certa forma, uma bela apresentação dela. Gostei muito do estilo, né, da coreografia que foi montada, mas principalmente das nuances de força, de giro dela e também dele. Mas ela, para mim, foi um grande destaque e tem tudo aí, né? A gente sabe que o quesito mestre de porta-bandeira em São Paulo é muito mal valorizado, mas tem tudo aí, se os dois quiserem também, aqui manter uma ótima equipe, né, para o resto aí da história aqui no Carnaval paulistano. Já na Vai Vai, a gente tem o oposto, né? Se a gente está falando aqui até então de casais que estão ali, né, se reencontrando dentro do quesito, o Renato e a Fabiola já é o oposto, né? Eles são um dos principais casais da história do Carnaval de São Paulo, um grande casal da década de 90, né, final dos 90 início dos 2000, fizeram história na Vai Vai, e nesse retorno deles à escola, né, que está acontecendo desde o ano passado, esse ano eles fizeram uma coreografia também enérgica. Acho que eles absorveram a ideia do enredo, mas acima de tudo eles absorveram o momento da Vai Vai, né? O momento da Vai Vai era de se reafirmar como uma grande escola e acima de tudo de
manutenção dessa ideia e desse discurso. Eu acho que os dois absorveram isso na dança. Uma dança que, por mais que tenha uma coreografia, foi uma coreografia que, na verdade, o que se valoriza mais foi eles, né? Foram eles. Então, nesse sentido, uma bela apresentação dos dois, mais uma, e é sempre um prazer ver antigos casais, mas acima de tudo, um estilo antigo passar pela avenida do AMB. Em seguida, a gente tem o William e a Isabel. Para mim, a Isabel é disparado uma das melhores porta-bandeiras do Carnaval de São Paulo. Arrisco dizer até que do Brasil, por que não? E essa junção da classe, né, das porta-bandeiras que a gente está falando aqui, a Isabel é a mais clássica, né? E essa junção dela com o clássico também do William faz com que a Rosa de Ouro tenha um casal à moda antiga, que é uma coisa muito interessante, né? Acho que numa era em que os casais de São Paulo estão aí tendo que lutar para manterem a tradição do estilo de dança de São Paulo, com a necessidade de coreografia que o manual está exigindo, eu acho que ver o William e a Isabel dançando juntos é a possibilidade que é possível manter o antigo dentro das propostas novas que o Carnaval de São Paulo tem feito e tem, né, desenvolvido aí com o passar do tempo. E encerrando aqui, nessa época aqui de casais, né, a gente teve muitos casais aqui, né, eu faço sempre questão de valorizar, até porque infelizmente eles não são valorizados como deveriam. O Marquinhos e a Lenita, né, que desfilaram na Barroca logo ali no início do Carnaval no grupo especial. A Lenita nem se diz, né, precisa nem falar. Acho que ela é uma porta-bandeira excelente no Carnaval de São Paulo, que ainda bem que voltou, né, pro nosso Carnaval. Mas o Marquinhos foi um grande destaque também, né? Essa caracterização dele de cartola ficou muito bem feita. Eu acho que eles trazerem não só as cores da Mangueira, mas as cores da escola automaticamente, foi um grande acerto. Isso gera, né, essa comoção, que eu acho que isso ficou transportado para a dança. E isso ficou muito bem feito, né? Ela ali de rosa, ele ali de cartola. Então, parabéns aos dois. E a gente encerra aqui essa parte dos casais. Bem, no aspecto visual, não tem como não destacar a Dragões Real, embora não seja um estilo de proposta que eu goste muito, até porque eu acho que ela se torna um pouco repetitiva ao longo do desfile, principalmente fantasias, mas não tem como não negar que foi muito bem feita, né? Foi muito bem realizada dentro dos interesses da escola e do carnavalesco como um todo, que é a Dragões Real. Principalmente a parte de esculturas das alegorias, né? Todas muito bem feitas e elaboradas. Não tinha grandes bonecões, pelo contrário, né? Você tinha um trabalho muito grande de acabamento, mas também de posicionamento de elementos que remetessem ao passado e o legado africano. Mas o grande destaque do desfile da Dragões é realmente a iluminação, né? Todos os carros muito bem iluminados, um projeto bem elaborado, e acho que é o grande diferencial nesse sentido no Carnaval de São Paulo como um todo, já que nenhuma escola teve essa proposta, teve esse interesse, né, de gerar algo para além de grandes bonecos na pista como um todo. Em seguida, eu destaco aqui a Vai Vai, que é muito mais pela ousadia, né, pela originalidade visual. De certa forma, tem muita reprodução no desfile da Vai Vai, mas ao mesmo tempo tem muita originalidade. Então você tem uma mescla muito grande nesse sentido. Mas também você fazer reprodução e não ser criativo com isso também é um grande problema. Então, nesse sentido, a Vai Vai absorveu o enredo, soube dar uma carnavalização para ele. É muito difícil falar de urbanidade, né? Falar do urbano na pista. E eu acho que a Vai Vai não só fez isso muito bem, como ela atingiu uma excelência muito grande nesse sentido. As alegorias, acho que é um destaque muito pelas formas que elas têm, né? O abre alas é de um jeito, o segundo é de outro, o terceiro e o quarto são semelhantes, mas o terceiro é a grandeza artística do grafite, e no quarto é a grandeza crítica do grafite, né? Principalmente no picho ou no grapicho. Então, nesse sentido, foi muito bem realizado, né? Muito bem idealizada, e é sair da zona de conforto, tanto da escola quanto do carnavalesco do Sidney França. E nesse sentido, no meu ponto de vista, visualmente falando, a Vai Vai fez um dos melhores desfiles dos seus últimos anos e entrega ali a possibilidade de que a escola está no caminho certo, principalmente no entendimento do que é visual dentro do Carnaval de São Paulo. Uma escola que não fez um bom desfile, mas que fez, de certa forma, uma bela apresentação visual, é a Tom Maior, no enredo sobre a Isu.
Não tem como negar, né, gente? As alegorias da Tom Maior eram muito bem feitas, talvez o melhor conjunto alegórico do carnaval desse ano, junto com as fantasias que também eram muito bem feitas, embora a reprodução na pista não tenha sido muito exatamente igual ao que ela propôs no sentido, né, ali dos desenhos. Mas no geral, a Tom Maior fez um belo trabalho de visual. É uma escola que cai, mas que vai com uma infraestrutura enorme aí para o grupo de acesso e vai incomodar, de certa forma, sem dúvida nenhuma, as escolas do grupo de acesso 1. Então, a Tom Maior, do ponto de vista visualmente falando, fez o melhor desfile da sua história. E sem dúvidas, se não fossem os erros que ela apresentou, por causa, de certa forma, desse gigantismo todo, talvez ela tivesse tido um futuro melhor dentro do grupo. Mas fica aí as lições, né, e aprendizados, né? É bonito, foi bonito, mas de certa forma ali isso foi também um determinante aí para o futuro da escola. Dentro do aspecto visual, destaco também a Mocidade Alegre, que do lado oposto, né, aposta mais em alegorias mais cênicas e fantasias mais interessantes na originalidade, na criatividade, também na reprodução de elementos. E é uma apresentação, do ponto de vista quase perfeita da escola, principalmente no quesito visual. E nesse sentido, acho que a escola tem que se orgulhar muito do que foi apresentado, porque o aspecto aí visual do grupo de acesso, do grupo especial foi um pouco abaixo do que, no meu ponto de vista, esperava em relação às escolas como um todo. Destaco aqui também já no acesso a Nenê, que nos últimos anos, sem sombra de dúvidas, fez uma das melhores apresentações visuais dos últimos anos. Não trabalhei do Fábio Gouveia, né, que saiu da escola, mas é um desfile deslumbrante da agremiação do começo ao fim e também tem que se orgulhar, né? As gradações de cor, as formas nas alegorias, as propostas de fantasia serem bem distintas, embora em alguns momentos você tenha ali propostas muito semelhantes, mas elas se distinguiam entre si, e de certa forma isso que é o que importa para o quesito ser avaliado, embora eu acho que tenha tido muita má fé com as escolas do acesso 1, em muitos aspectos, que eu não vou entrar aqui no mérito, mas visualmente falando, a Nenê tem um trabalho visual, principalmente Sabre-Alas, que é um dos mais lindos do carnaval desse ano. É muito bem feito, muito bem elaborado, muito bem construído. Então, parabéns à escola, que não acreditou no projeto, mas também o projeto acho que já estava no seu fim. Né? Mas o que importa aí é o futuro da escola, mas principalmente ter feito uma apresentação digna, né, do passado da agremiação como um todo. Já também no grupo de acesso, a Estrela do Terceiro Milênio, que visualmente falando fez um desfile um melhor dos dois grupos que a gente está falando aqui, porque nenhuma escola conseguiu conjugar alegoria e fantasia como a Estrela do Terceiro Milênio, apresentação impecável, do começo ao fim. Isso ficou perceptível na pista, né? Porque você via as alegorias, você entendia através do samba-enredo, mas você via as fantasias, você também entendia a partir do samba-enredo. E quando terminava uma fantasia, já vinha logo em seguida, por exemplo, uma alegoria, você já entendia que era a mesma ideia, a mesma proposta. E assim, sem sombra de dúvidas, o melhor conjunto visual do grupo de acesso 1, mas também do Carnaval de São Paulo. E é meio repetitivo, né? Estrela do Milênio, quando está no acesso 1, ela praticamente desfila quase que sozinha. Porque não existe, aí me desculpe as outras escolas, mas aí também talvez seja a necessidade das outras escolas fazerem uma autoavaliação do que elas fazem, mas existe escola no acesso que desfile como a Estrela do Terceiro Milênio. É um caso a ser estudado mesmo, porque é muito bem feito. E assim, se nos últimos anos a Estrela do Terceiro Milênio apostou no visual do gigantismo, esse ano foi uma proposta mais minimalista, exatamente em respeito ao enredo, mas isso não gerou ou não deixou de gerar uma apresentação extremamente impecável, seja em alegorias, seja em fantasias. Então, parabéns à Estrela do Terceiro Milênio. Encerrando essa parte visual, vamos aqui para a Mocidade Unida da Moca, que fez uma apresentação bastante impactante, principalmente em textura de alegorias, né? Se no ponto de vista Tom Maior tem o melhor conjunto visual, o melhor conjunto de textura, né, de proposta de materiais e de cor é da Mocidade Unida da Moca, né? O Abre-Alas tem ali uma proposta mais, vamos dizer assim, praticamente
idéntica, né? Você olha aquilo ali, é fogo surgindo, né? Mas o segundo carro do Salgueiro, né, você trazer a proposta visual do passado do Salgueiro para um, mas também dando ali um toque de originalidade muito interessante. E o último carro, que é esse búfalo envelhecido, como se fosse a sabedoria da homenageada transbordando, e as cores em tom pastel, foi muito bonito. Nesse sentido, uma bela apresentação, embora eu acho que esse gigantismo todo, de certa forma, ao mesmo tempo, mascarou um pouco a homenageada, que ficou um pouco perdida em toda a homenagem. Mas nesse sentido, aspecto visual, novamente a Mocidade Unida da Moca faz isso muito bem, mas é aqui a crítica que eu sempre faço, acho que a escola tem que dar um passo à frente. Acho que o visual é importante, mas acho que já ficou visível e perceptível que não é isso que vai gerar o sucesso do futuro da Mocidade Unida da Moca. Mas fica aí os parabéns a toda a equipe que fez a apresentação da escola. Mantendo aqui a nossa percepção aqui na Mocidade Unida da Moca, vamos para a comissão de frente da escola, que soube muito bem apresentar o enredo. A comissão de frente teve várias mudanças de julgamento esse ano, mas uma bela coreografia, a surpresa, né, nesses búfalos, né, que surgiam nas costas dos guerreiros, no geral muito interessante. A Helena, a pequena Helena ali subindo, coreografia bem revigorante, né, bem forte. E nesse sentido, parabéns à escola, toda a equipe de coreógrafos, toda a equipe, né, de dançarinos que fizeram a apresentação na escola. No sentido oposto, porque aqui a gente está falando exatamente de uma escola que foi para o além, né? Aqui é a Estrela do Terceiro Milênio, ela apostou exatamente na criatividade, na originalidade para fazer a sua comissão de frente, uma comissão de frente bastante interessante, que fazia ali uma síntese do enredo. E o mais interessante é, né, que a homenageada estava no tripé da comissão de frente, né? Ela aparecia ali, ela à frente de uma fotografia do PRVG, que de certa forma é uma continuidade de pensamento, de amizade com o fotógrafo, mas nesse sentido, uma apresentação bastante interessante da estrela no quesito comissão de frente, nessa síntese, mas eu acho que principalmente no como a Estrela do Terceiro Milênio está fazendo a sua própria história no quesito. Né? Nos últimos anos, o Regis está ali na frente da escola há um bom tempo, e isso está se refletindo em qualidade, mas acima de tudo em surpresa. E aí eu digo, né? Eu espero muita coisa da Estrela do Terceiro Milênio em comissão de frente para 2025, não só por causa do enredo, mas pelo espetáculo que a escola tem feito nos últimos anos, e aguardar aí e ver o que vai acontecer com a escola, né? No quesito comissão de frente, ainda no grupo de acesso, eu destaco aqui, embora eu não tenha tido boas notas, a comissão de frente da Vila Maria, adorei a ideia da corrente, adorei a indumentária, né, desses oguns com esses oguns com São Jorge e esse Exu ao centro. Acho que essa condução pela corrente, né, pela essa força, por essa guerra, né, pelas espadas ali que se cruzavam era bastante interessante. E nesse sentido, muito bem feito também a coreografia da comissão de frente da Vila Maria. Então, parabéns à escola como um todo. E no acesso 1, ainda dentro do acesso 1, destaca aqui a comissão de frente da Nenê de Vila Matilde. Eu gosto muito desse tom poético, né, do mar se arrastando e do mar revelando a homenageada, né, todos esses seres em volta e ela ali, criança, se contemplando no seu futuro. Eu acho que a comissão foi muito mal avaliada nesse sentido. Eu acho que a exigência com ela foi um pouco maior do que com outras que, me desculpe, nesse grupo, algumas escolas ganharam 10 aqui sem merecer de hipótese alguma. Então acho que nesse sentido, acho que a régua foi um pouco maior, ou a exigência foi maior com a Nenê, né? Mas em termos de comissão de frente, nenhuma foi tão ousada quanto a Nenê nesse sentido. E olha que para em São Paulo alguém usar o negócio tem que ser bastante complexo. Já no grupo especial, destaca aqui a escola Tucuruvi, com a comissão de frente bastante impactante. Acho que ela foi o grande destaque para a Tucuruvi ser tão aplaudida ao longo do desfile. Essa roda de Fá ali, né, no tripé, quem estava em cima conseguiu ver isso, né? Porque quem estava embaixo não viu nada disso.
Mas enfim, em cima, né, você tinha ali a revelação de Fá, você tinha ali os búzios sendo jogados, e esse Exu que deu bastante impacto na pista, na avenida. Acho que o efeito do dia também deu um belo destaque para esse tom alaranjado, meio cítrico, e tudo deu muito certo, né? Então ali você já tinha o prenúncio do que a Tucuruvi poderia fazer, embora a escola não teve fôlego para o final, mas o começo da escola foi impactante, o mais impactante no sentido, vamos dizer assim, humano, né? Porque no sentido visual foi a Tatuapé, mas no sentido humano da coisa, a Tucuruvi foi a mais impactante e merece aí os destaques e os aplausos como um todo. Já também no grupo especial, acho que muito mais pela coreografia que gerou por causa do efeito, a Gaviões da Fiel, né? A Gaviões da Fiel tem talvez uma das melhores roupas, né, de comissão de frente desse ano. Esses seres espelhados que você não sabia onde era a cabeça, não sabia nem se eles estavam enxergando muito bem, provavelmente não, mas um belo trabalho coreográfico. Do final do meio para o fim, o tripé que tinha uma fumaça não saía mais, mas acho que isso não impactou a roupa, que eu acho que era a grande aposta da escola. Embora eu não goste da ideia da comissão como todo, mas eu tenho que reconhecer que foi muito interessante a ousadia da escola como todo. Ainda no grupo especial, vamos aqui para a campeã, Mocidade Alegre, que fez uma comissão de frente mais clássica, mas muito bem elaborada. Acho que gosto da proposta de fantasia. Gosto da ideia de a única pessoa do setor inteiro parecer uma pessoa ser o próprio Mário de Andrade e como ele sonha isso na comissão de frente, isso se projeta para o desfile que estava vindo pela frente. Então, das escolas do especial que souberam ler a proposta do novo tipo de julgamento do comissão de frente, eu acho que a Mocidade Alegre foi uma dessas escolas que soube muito bem analisar o contexto como todo. Então, parabéns à escola aí na pista, na avenida. Vamos para a Tatuapé, porque a Tatuapé, aí o negócio foi loucura, né? Acho que a proposta aqui da Tatuapé, ela é cíclica, né? A comissão de frente, ela não tinha uma coreografia muito longa, mas era muito bem feita. Eu gosto muito da ideia do barro, gosto muito da ideia deles descendo, né, do tripé e o tripé saindo fogo, né? E isso é muito interessante, né, de contar a história da cidade a partir do barro. É uma bela sacada do Wagner que deu muito certo e a coreografia da comissão de frente soube, na sua simplicidade, dar esse toque refinado e artístico, né, que de certa forma é o que importa. Então, o simples, quando bem feito, dá muito certo e o impacto também é muito interessante. Vamos agora para o módulo musical, em que aqui a gente vai falar de baterias, mas também de samba enredo como um todo. Vou começar aqui pela camisa verde e branco, acho que uma das melhores baterias do grupo especial. Bateria bem forte, né, bastante segura, e que soube dar o destaque ao samba enredo. Acho que isso conjugou muito bem. Acho que do meio para o final o samba cresceu ainda mais e a bateria soube sustentar o samba até o final. Embora a escola tenha dado uma corridinha, né? Ali no final, eu fico na parte final do sambódromo, né? A escola tenha dado ali uma corridinha, mas isso não atrapalhou a sua apresentação, embora um dos jurados tenha alegado isso, né? Mas acho que o jurado viajou mais do que outra coisa. Mas uma bela apresentação musical da escola e a necessidade de a gente ter escolas, né, arrojadas no quesito, isso faz uma diferença muito grande dentro de um carnaval que tudo parece ser muito igual. A camisa verde e branco vai lá e mostra que é possível fazer coisas diferentes ainda, sem ter que vamos dizer assim, vender para a proposta do quesito do regulamento, né, do manual como todo. Dentro do grupo especial ainda, eu destaco aqui a Dragões é Real, que embora eu não goste do samba, o samba deu certo na pista. Ele deu certo na pista, ele soube ser bem desenvolvido e ele gerou de certa forma, um canto muito seguro dos componentes, que eu acho que é o que importa. A gente fica, a escola cantou, o samba é ruim, mas a escola cantou. Mas acho que essa a proposta, né? A escola tem que desfilar, de certa forma, para a sua comunidade, né? Sua comunidade é que está contando, né? A arquibancada, né? O meu gosto. E nesse sentido, a escola soube fazer isso muito bem.
Uma bela apresentação aí da bateria, principalmente. A bossa que ela faz ali é extremamente complexa, né? Que tá no disco ao vivo, também tá no Apoteose, né? Na pista que eles na câmera que eles colocam na pista. E é muito bem feita, é muito bonito de se ouvir a bateria da Dragões da Real. Dentro aí do grupo especial, destaco, como quase sempre, a bateria da Rosas de Ouro, que, embora muitos alegam, foi um pouco insegura, vamos dizer assim, na apresentação desse ano, mas foi a escola que mais arriscou no quesito bateria, né? O samba não era bom, eu acho que o samba ficou bom por causa da bateria. A bateria soube dar um ar diferente para o samba enredo, e nesse sentido acho que o grande destaque musical da Rosas vai muito mais para a bateria, que a sequência de bossas que o mestre Rafa coloca ali tem um determinado momento, né, que praticamente fica quase um minuto, né, quase mais de um minuto ali, que você fica ouvindo coisas diferentes e quando você propõe o diferente, você automaticamente vai estar mais exposto ao erro ou está mais exposto às pessoas acharem que algo está errado. Então acho que nesse sentido só é o que eu sempre digo, né? Só é evidenciado quem arrisca. Quem não arrisca não é lembrado. Eu acho que nesse sentido o risco da Rosas de Ouro faz a gente colocar a escola aqui como uma apresentação bastante memorável, principalmente no quesito musical. E aí já não é surpresa, a Império de Casa Verde está sempre aqui com uma bela bateria, mas a grande surpresa, no ponto de vista, é a intensidade do canto da escola. A escola sempre foi técnica, no sentido do canto, né? O canto sempre esteve presente, mas acho que esse ano o canto foi mais orgânico. A escola, de certa forma, vibrou mais do que outros anos. E eu acho que a bateria do Império de Casa Verde soube entender isso. A bateria não foi a protagonista do desfile, acho que isso é mais legal. A bateria soube encontrar ao longo do desfile o canto da escola e elas, de certa forma, foram a única durante todo o desfile. Mas sem sombra de dúvidas, a bossa mais bonita do Carnaval de São Paulo é do Império de Casa Verde, aquela bossa ali do refrão principal, né? Cabocla Serena, que você só ouve os tambores, né? Ou os instrumentos que fazem a percussão do desfile. E vai crescendo, né? A intensidade, e vai crescendo junto com o canto do carro de som. Tudo ali deu muito certo, né? Eu fico imaginando o trabalho disso tudo. E a execução foi muito bem feita. Então, parabéns ao mestre Zoinho e a toda a escola. E no sentido musical, no grupo especial, não tem como não destacar a Acadêmicos do Tucuruvi, que fez uma apresentação incrível. Acho que o samba é bom, mas acho que a bateria sobre elevar ainda mais o samba. Acho que é o oposto da Rosas, né? A Rosas não tinha um samba bom, mas tinha uma bela bateria. A Tucuruvi não, tinha um samba bom e a bateria soube de certa forma, se associar a isso. E isso fez um conjunto musical, do meu ponto de vista, o melhor do grupo especial, mas também o melhor do Carnaval de São Paulo. Nenhuma escola foi tão perfeita nesse aspecto como a Tucuruvi nesse sentido. Destaco aqui a Colorado do Brás. Muitas pessoas podem se questionar, nossa, mas você meteu pau no samba da Colorado do Brás? Eu não gosto do samba da Colorado do Brás, mas o que fez a Colorado do Brás ter um belo conjunto musical foi o intérprete. Foi a apresentação individual do intérprete da Colorado do Brás, que fez a escola ter uma apresentação impecável do início ao fim, né? Só pegar aqui o nome para não ser injusto, que é exatamente o Léo do Cavaco. A apresentação impecável dele, né? O carro de som também, essa sanfona, né? Que harmonizava ali todo momento o canto dele, e a bateria soube conseguiu entender qual era o seu papel no desfile. Era exatamente ser um ponto de apoio. E ela foi a todo momento um ponto de apoio, não foi, vamos dizer assim, megalomaníaca, foi ali segura para o que era necessário. Então, nesse sentido, parabéns a Colorado. O samba não é bom, mas conseguiu, no meu ponto de vista, gerar um belo conjunto musical como um todo. Já no caso do grupo, a gente termina aqui a parte musical. Vamos aí agora para os destaques. Os destaques aqui individuais. É uma categoria que eu estou criando aqui, porque alguns pontos no Carnaval de São Paulo esse ano foram muito ruins, né? Mas estou criando esse ponto aqui exatamente para gerar um buzz aí no vídeo. Eu destaque aqui exatamente a terceira alegoria da Vai Vai, essa favela
todo em grafite. Acho que esse carro, repita, não deveria ser desmontado. Ele é uma beleza, né? Ele é um vislumbre visual muito grande. Nesse sentido, parabéns ao Sidney por essa alegoria e pela proposta visual dela. Gosto também dos destaques, né, das composições todas ali em black, mas uma carnavalização dessa roupa, vamos dizer assim, de favela. E nesse sentido, incrível tudo o que foi apresentado. Cada uma das casas pintadas por um artista do grafite brasileiro e paulistano. E isso deu ainda mais forma, né, para o desfile como um todo. Já na Rosas de Ouro, que fez um desfile para se esquecer, mas para se lembrar, do ponto de vista, é essa abertura mostrando as cores, mostrando essa natureza do Parque do Ibirapuera, né, o abre-alas conjugado com as alas que vieram em seguida e também com a ala das baianas. Acho que nesse sentido foi uma bela abertura, muito bonita, mas depois a escola foi para um caminho bastante duvidoso. Mas essa abertura da escola é muito bom, é muito boa. E é a única coisa que eu lembro do desfile, porque o resto eu, de certa forma, deletei o visual, né? Porque o musical tá na minha cabeça ainda. A Tatuapé, no meu ponto de vista, tem a coisa mais fantástica do carnaval, que é exatamente o seu abre-alas. Não só abre-alas, né? Começa na comissão, mas termina no abre-alas. É daqueles momentos que a gente pensa, né? A Tatuapé poderia vencer o carnaval só pra gente ter a melhor capa da história do Carnaval de São Paulo, porque uma capa, né, de CD ou a imagem do CD com esse abre-alas da Tatuapé seria um escândalo a ser visto. Acho que nesse sentido a escola fez uma proposta interessante. Acho que é o retorno do Wagner à sua originalidade, que é uma coisa que marcou ele, principalmente na Acadêmicos do Tucuruvi e na Vila Maria. Eu acho que esse arrojo estético do abre-alas poderia ter, mas esse arrojo estético poderia estar presente nos outros carros, poderia. Mas esse abre-alas é a mostra de que esse Wagner antigo está vivo e dá esperanças para o que está por vir aí na história dele com a Tatuapé, que é uma história vitoriosa e bastante grandiosa. A Barroca Zona Sul destaca aqui exatamente a ala de baianas, que no meu ponto de vista é a melhor ala de baianas do Carnaval de São Paulo. Elas ali de mangueira, né? Esse verde, esse rosa, muito bonito, um destaque bastante interessante. Ano passado elas sofreram demais por causa da chuva. Ano passado elas sofreram demais por causa da chuva. E ver elas ali deslumbrantes, bonitas, intactas, com as cores que elas amam, é muito bonito, muito revigorante. Então parabéns à Barroca por essa sensibilidade de colocar ela exatamente nesse começo, nesse setor verde-rosa. E, aliás, uma bela homenagem ao seu fundador. É muito difícil o Carnaval de São Paulo homenagear seus fundadores. E a Barroca acho que fez isso muito bem. Parabéns à escola, parabéns à ala de baianas. Ainda como ala de baianas, eu destaco aqui também a ala de sabão, pedra-sabão, de certa forma, os profetas de pedra-sabão do Aleijadinho. Um trabalho de espuma espetacular da escola e que dá esse efeito de pedra, né? Então um trabalho de arte também muito bem feito. E a caracterização das baianas, elas entrarem na onda, né, na viagem, foi muito bem feita. E se você olha o desfile, quase todas estão intactas. Então, um projeto também de construção e execução da equipe que coordena e toma conta, né, das baianas foi muito bem feito. Então, parabéns à escola, parabéns a toda a proposta, deu tudo certo nesse sentido. Eu destaco aqui a porta-bandeira da Gaviões da Fiel, a Caroline. Eu acho que ela me marcou o jeito dela dançar. Acho que é uma coisa assim que vai emocionando, né, ao longo da pista, ao longo do desfile. Mas é bonito você ver uma proposta artística e uma proposta artística de uma menina que talvez o sonho dela sempre foi estar ali sendo a porta-bandeira da escola, e ela conseguiu, e ela não só conseguiu, ela brilhou ao longo de toda a pista. E ela, do meu ponto de vista, trouxe o que eu acho que eu estava sentindo falta na condução da bandeira, né, do pavilhão da Gaviões da Fiel, que é força, que é energia, que é uma sensação de algo revigorado. Eu acho que ela trouxe isso, era o que necessitava, e é o retorno de um estilo que marcou a história da Gaviões, que é da Ildeli. Eu acho que nesse sentido, parabéns à escola por acreditar no seu próprio espaço, né? E acho que é sempre válido de ser lembrado e ser pontuado.
Destaco aqui a proposta visual alegórica do Império de Casa Verde, né? Não é novidade o Império de Casa Verde ter alegorias bonitas, mas as alegorias esse ano do Império, o Império pegou o manual e deu risada dele, né? Porque de certa forma foi a escola que mais soube utilizar o manual a seu favor. Aquele abre-alas todo um barroco meio... É um barroco, não, um sagrado religioso, católico, mas com mesclas ali do indígena. Você tem esse carro de Parintins, que é um vislumbre todo vermelho, monocromático, muito bem feito. Você tem aquele carro, né, que são os estandartes da folia, né, das festas do norte, que de perto era uma coisa incrível. E você tem o último carro, aquele preto dourado com a consagração da Fafá de Belém. Então cada carro tinha uma proposta de cor, tinha uma proposta de volume, uma proposta de escultura. E eu acho que isso mostra como o Império de Casa Verde consegue ainda nos surpreender no quesito que ele, de certa forma, é o grande revolucionário no carnaval paulistano e diria até que no carnaval brasileiro. Destaco aqui também a Tucuruvi pela energia. Eu nunca vi um desfile trazer paz. E esse desfile trouxe paz, né? A Tucuruvi desfilou bem, desfilou com alegria, desfilou energizada pelo enredo, pelo dia. Acho que o sol trouxe essa energia que a escola necessitava. E eu acho que eu destaco a energia do desfile. Não sei se isso é plausível de ser mensurado, mas acho que a energia do enredo da Tucuruvi é o grande destaque aí da escola como um todo. Destaco também a proposta artística da Nenê de Vila Matilde. Eu acho que a escola, no meu ponto de vista, homenageou muito bem a Lia de Itamaracá, mais até que o Império da Tijuca, e fez uma apresentação belíssima. Com erros, com certeza tinha, mas acho que a supervalorização dos erros da Nenê de Vila Matilde e o não reconhecimento artístico e criativo do seu carnavalesco é o grande senão do acesso 1. Acho que a gente teve grandes desfiles no acesso 1, teve, mas um desfile original e um desfile bastante ousado em termos de proposta, como o da Nenê de Vila Matilde, que é uma mescla do clássico com esse moderno que é exigido, acho que nenhuma escola fez. Então fica aí o destaque aí para a Nenê de Vila Matilde. Outro destaque é exatamente a proposta, no caso, de enredo da Estrela do Terceiro Milênio, que a gente já disse aqui no que os enredos contam, mas é sempre bom valorizar quando a escola faz algo interessante e bonito nesse sentido. Acho que a Estrela do Terceiro Milênio fez o melhor desfile do carnaval, mas fez o melhor desfile do carnaval com proposta, com ousadia, né, com arrojo. Você tem ali coisas que remetem a carnavais do passado? Sim, mas com a cara da escola, com a cara do seu carnavalesco, Murilo Lobo, e com a cara que o Grajaú, que a estrela, quer mostrar para o carnaval paulistano e brasileiro. Então, parabéns à escola, esse para mim é um grande destaque. O enredo que abraçou a escola e a escola que abraçou o enredo como um todo. E o último destaque aqui que eu faço é a Mocidade Unida da Moca, mas no sentido que a gente já estava discutindo aqui, que é exatamente a proposta estética. A proposta estética da Mocidade Unida da Moca talvez tenha lembrado os carnavais do passado que a escola tem feito recentemente. Acho que aqui a escola se reencontrou nesse sentido. Agora é saber se a escola vai saber entender que a grandiosidade dos carros é importante, mas isso não pode esconder o seu homenageado. E a gente está falando do Ailton Krenak, e o Ailton Krenak não pode ser escondido no enredo sobre ele. Então, fica aí a questão da Mocidade Unida da Moca. Vamos então ao final, né, que são os desfiles, né, que eu acho que foram os melhores do carnaval desse ano. Começo aqui pelo desfile da Estrela do Terceiro Milênio, que para mim foi o melhor desfile desse ano, disparado novamente, eu digo, né, nunca queira desfilar com a Estrela do Terceiro Milênio no grupo de acesso, porque a chance de você perder é grande. E nesse sentido, novamente, a escola fez uma apresentação impecável do início ao fim, uma bela homenagem à vovó Ceci, e ela aparece no começo, na comissão de frente, e a foto que está lá aqui, né, para quem está no YouTube, coloca aqui o final do desfile, né, que é ela olhando para um futuro que está por vir, talvez, ou para esse passado que acabou de passar, ou pela história dela que está ali presente. Então, parabéns à escola, novamente, por ter feito os melhores desfiles do ano. O segundo, aí já no acesso, saindo do acesso para o especial, eu destaco aqui o desfile da Tucuruvi, que, no meu ponto de vista, ele sofreu uma autossabotagem, né? Acho que a escola poderia ter tido um final melhor do que teve, no sentido de alegorias, de proposta, mas sem sombra, não foi a melhor colocação da Tucuruvi.
mas foi a melhor apresentação da Tucuruvi desde quando o regulamento se alterou, né, por completo ali a partir de 2012, 2015, 2016. Eu acho que é o primeiro grande desfile depois daquele desfile histórico da escola que teve sobre o Nordeste. A Tucuruvi indo por esse caminho, ela pode sim sonhar com título e pode sonhar aí em ser uma escola extremamente competitiva, até porque ela pegou o cerne da coisa, que é o enredo. É um enredo bem feito que gera um bom desfile, gera um bom samba, gera uma boa estética, gera boa coreografia e assim por diante. Então, parabéns à escola. Não tem como não falar, embora muitos não concordem, mas sim, gente, é um dos melhores desfiles do ano. É o da Mocidade Alegre, é o desfile praticamente completo, né? Tudo nele acontece de forma bem feita, bem organizada. A proposta dos carros são bem distintas uns dos outros. A proposta de cor dos carros também são bem interessantes. As alas, né, subsequentes e posteriores aos carros são muito bem pensadas nas cores e nas texturas. Esse setor indígena é um dos mais bonitos, né, quase todo verde. Esse carro do Barroco, para mim, é o melhor carro do desfile. Ele é aceso, esse dourado era uma coisa incrível. Eu morei em Minas Gerais e eu sentia que eu estava vendo aquele ouro reluzente na minha frente. Embora o ouro das igrejas barrocas seja um pouco mais envelhecido, mas aqui é outra história, né? Não vem aqui ao caso. Mas parabéns à Mocidade por ter feito novamente. Do meu ponto de vista, é um desfile que lembrou a Velha Mocidade. E Açúcar não me lembra a Velha Mocidade. Esse me fez lembrar aquela mocidade que praticamente era imbatível de ser vencida. E do meu ponto de vista, o melhor desfile do grupo especial não é nenhum dos dois que eu disse aqui, porque para mim o melhor desfile do grupo especial é da Vai Vai. Disparado, a energia do Sambódromo, a energia do desfile, a proposta fora do óbvio ao longo de todo o desfile, do meu ponto de vista, faz o desfile da Vai Vai ser o mais lembrável. É o único desfile que eu assisto, inclusive, do Carnaval de São Paulo até hoje, é o desfile da Vai Vai. Os outros eu não assisto não. Esse aqui eu assisto, faço questão de assistir, porque é muito bem feito, é muito bem construído, e essa é a Vai Vai que a gente tem no passado. E acho que é essa Vai Vai que tem que estar para frente. Então, se a gente fosse pegar aqui o conjunto, do meu ponto de vista, os melhores conjuntos são da Estrela e o da Vai Vai, depois ali da Mocidade e da Tucuruvi. Acho que para mim são os 4 grandes desfiles do carnaval desse ano. Os outros foram ruins, não estou dizendo isso, mas para mim são um pouco abaixo desses 3 em termos de propostas, de tudo, de tudo. Acho que essa é a grande diferença. Então esse foi o nosso episódio de hoje. No próximo episódio a gente vai para uma sequência, né, de 3 episódios de reflexão político-econômica aqui do Carnaval de São Paulo. A gente vai começar principalmente pelo aspecto da pós-modernidade paulistana e as suas reflexões e as suas questões. É isso, gente. Até a próxima. Não deixe de seguir o Sambista Depressão. Não deixe de aqui no YouTube curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Se você está em alguma das plataformas de áudio, não deixe de seguir o nosso podcast por lá para você ter exatamente as atualizações em tempo real de quando o episódio sai. Agora nós iremos voltar, a gente estava tendo aqui alguns problemas técnicos e alguns problemas operacionais, então a gente ficou um pouco uma distância, né, entre o último episódio e esse, mas a partir de agora os episódios vão ser todas as quartas, 5 horas já disponível nas plataformas de áudio e 6 horas disponível no YouTube. É isso, gente, até a próxima, nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.